3, 2, 1, gravando, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao FatoCast, o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou o Rudinei de Paula e olha só, hoje eu estou apresentando esse podcast, que é o melhor podcast da internet. Não tem, sem mais, é o melhor podcast da internet. Eu estou aqui apresentando sozinho, né? Mas eu não estou sozinho, porque quem está comigo aqui é o meu irmão Omar Aburafe! Salam Rab! Salam Rab, meu amigo! E aí, galera, obrigado aí pelo convite. É isso aí, ó. E isso, Al-Said. Al-Haq. Al-Hakika. Amém. Aí, glória a Deus. Amém. Cara, Jesus é incrível em todos os idiomas. Amém. Né? Uma das coisas, cara, que eu gosto demais é que o Senhor, ele escolheu para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Eu não me canso de dizer isso, cara. Quando eu ouço você falando em árabe, quando a gente tava com o Zé lá na igreja falando em inglês, a gente tem uma igreja no Paraguai e vê os nossos irmãos falando em espanhol. É incrível ver todos os povos, né, cara? É uma benção. Eu estive lá no Paraguai, né, na igreja. A gente vê paraguaio, árabe, que eu sou, colombiano, tem mais uns... japonês, chinês? Tem japonês. Japonês. Tem alemão. O Yushi, o Thiago, né? Japonês. Não fala... Então a gente vê, a gente se impressiona. Você ouve pessoas orando em árabe, pessoas orando em português, espanhol, até em línguas, né? E você se impressiona com como Deus age, né? Sabe que uma experiência incrível, cara, que marcou a minha vida, foi a primeira dessa magnitude. Em 2017, nós viajamos para Israel. E fora todo ali o brilho de Israel, que é incrível, né, cara? A cidade é bonita e tal. Quando nós estávamos no túmulo vazio, acho que era o penúltimo dia, assim, eles deixam especial pro final, né? E nós estávamos... tinha várias estações, assim, vários quadrados. E tinha um grupo de ingleses visitando o túmulo. Tinha um grupo de sul-coreanos que estavam do lado cantando How Great is Our God, né? Quão grande, meu Deus. Só que cantava uma parte em inglês, cantava outra parte no idioma deles. E estávamos nós fazendo um culto em português, fazendo uma ceia. E, cara... as nações reunidas. É top, adorando Jesus, é inexplicável, velho. É inexplicável quando todas as... várias nações se reúnem e falam só por causa de uma pessoa. Sim, aí você consegue ver um grande fato, cara. Que realmente não existe uma explicação para isso, né? E sabe, assim, ó... o túmulo vazio, cara, tem uma placa, né? Na porta tá escrito assim: He is not here, he is risen, né? Quando as mulheres vão procurar o corpo de Jesus, acho que no Evangelho de Lucas fala isso. O anjo que tá ali, né? Jardineiro que tá ali, cada um coloca de uma posição, fala assim, ó: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não tá morto. Ele não é... Cara, Jesus é incrível, cara. Caraca, velho. Cara, quando você começa... O mais lindo de Jesus é quando você encontra 2, 3, 4 cristãos falando sobre Jesus. Sim. Essa alegria que a gente sente. E você não tem fim, cara. Sempre tem algo novo. É uma coisa incrível, cara. É uma conexão com Deus inexplicável. Só a pessoa que conhece Cristo consegue entender isso. Sim. E as pessoas que não conhecem ficam boiando ou julgando, né? É tenso. Tem um pastor que eu gosto muito, cara. O pastor Costa Neto. Ele é de uma igreja incrível lá em Fortaleza. E ele disse uma coisa pra gente assim, ó: as igrejas que se tornarão relevantes aí na próxima década são igrejas que trarão uma pregação bíblica centrada em Cristo. E nós estamos pregando uma série na igreja em Hebreus, o livro de Hebreus inteiro, e o Hebreus capítulo 1, o primeiro versículo já fala assim, ó: havendo Deus anteriormente falado pelos profetas, falou-nos novamente através do Filho. Então, todas as profecias que apontam para o Messiá, todas as profecias que apontam para a glória de Cristo, para a glória de Deus, agora no Novo Testamento, em Jesus, elas se realizam, cara. Então, Jesus é o grande centro da pregação, da adoração, da vida. Por isso que você disse, né? Várias pessoas de formações diferentes, de,
vidas sociais diferentes, a gente né? vê De lá na recursos igreja diferentes. pessoas ricas, pobres, tudo igual. Mas reunidas ao Exato. redor de Cristo, né? É lindo. E o incrível é que todos entenderam o propósito de Deus. Você pode ver uma pessoa rica, um médico, um milionário, um fulano e tal, e Sim. todos reunidas falando por um amor e a sinceridade de todos falando por esse amor. Tipo, não, hoje eu vou para a igreja para falar de Jesus. Pode estar o pobre, vou abraçar. Sim. Pode estar o rico, vou abraçar. Pode estar o necessitado, vou abraçar. Pode estar o médico, vou abraçar. Esses dias eu tava lá na igreja e tinha lá o paraguaio bêbado, né? Na porta. E, cara, todo mundo tava lá, os brasileiros... É que é difícil orar em espanhol em português para um espanhol, para um paraguaio. Seria mais fácil para orar em espanhol. Eu falo espanhol fluente. Aí eu fui lá, comecei a orar. Vamos para lá, para adelante, para aceitar a Jesus Cristo. Aí ele começou a chorar e foi. Aí, cara, depois da reunião, e ele tava meio bebadaço, né? No encontro, depois das pessoas que aceitam Jesus, tem o lugar que é o café e tal, né? A conexão. E o pastor Tiago tava orando lá para ele em português, depois eu coloquei as mãos, comecei a orar em espanhol. É um negócio lindo. É um amor sincero pela pessoa, sabe? Sim. Isso que Jesus nos ensinou. Cara, e assim, eu acho que o bom de falar árabe, né? Que você pode orar por alguém pensar que você tá orando em línguas, né? Esses dias a gente tava na igreja, aí a gente tem um irmão japonês, é o Thiago, né? Beijo, Yoshio, palmeirense. Aí eu falei, mano, você fala em japonês? Ele olhou pra mim meio, não envergonhado, mas ele tipo, poxa, japonês não fala japonês não fala a língua japonesa? Aí ele falou, não. Eu olhei pra ele, os irmãos estavam olhando, falei, cara, mas se você falar qualquer coisa, os irmãos não vão entender. Você tem que falar que fala. Aí todo mundo começou a rir. Porque tem coisas que os irmãos me perguntam, como é que é em árabe? E a língua a árabe, ela é uma língua formal. Quando você for estudar a gramática dela, é uma língua formal, chata e tal. Então, a maneira que o jeito que eu falo com você é uma língua diária, pessoal, que todo mundo fala, mas a formal é chata, é difícil. Então, às vezes, chega alguém e fala, tem um negócio lá, sabe o que significa? E eu moro no Brasil, às vezes você esquece, cara. Você fala várias línguas, você acaba bugando uma hora. E daí eu falo, eu olho, você sabe o que significa isso? Eu olho, cara, eu pego uma palavra similar àquilo e falo. Porque é difícil você falar, eu não falo. Aí, sim, você entendeu? Tipo, é tenso. Faz igual eu, inventa. Aí, às vezes, eu invento. Mas nem sempre, tá, gente? Eu falo árabe, só que... Essa dica a gente deu pro nosso irmão Thiago, né? Cara, mas assim, ó, eu até tinha colocado aqui, ó, como uma das coisas que eu gostaria de saber de você. Cara, você ora em árabe? Às vezes. Mas a minha intimidade com Deus é em português. Eu vou te explicar isso por quê. O português é uma língua amorosa. Por exemplo, quando eu escuto uma música em árabe, eu não vou falar em louvor, música. Eu não consigo sentir um sentimento sensível. Mas quando eu ouço uma música em português, não vamos falar em louvor, porque louvor já é totalmente diferente. Você consegue sentir uma sensação de amor. Agora, quando você ouve louvor, aí arregaça, tipo, é top. E louvor em árabe é um louvor formal. Você por entendeu? Causa da língua. Por causa da língua. Aí eles cantam um louvor formal. Eles pegam uma gramática, não uma sinceridade. Do jeito que eu tô falando com você, aí a gente pega uma frase e começa a louvar. Entendeu? Então fica meio assim. Cara, eu não consigo sentir. Mas no português eu consigo sentir. Sim. Até no inglês eu sinto. Em espanhol, que eu gosto de ouvir também. Você sente. Mas em árabe é uma língua meio... não sensível, assim. Então, eu tô ouvindo muito, cara, aqueles caras do Opera Room, Toma Tu Lugar, cantando em espanhol. E sabe, eu tô pra te dizer assim, ó, que talvez o espanhol é ainda mais bonito que o português. Ainda que eu domine a língua portuguesa, né, com mais precisão do que o espanhol você ainda fica pensando uma palavra ou outra. Mas é tão bonito, né, mais cara? sensível, né? Quando você ouve a... Eu não sei, você é um cantor, mas quando você ouve
a voz mais aguda, se diz, é mais sensível, que você consegue sentir, né? É lindo. É assim, ó, talvez a voz mais... eu vou colocar aqui uma palavra que minha professora de canto que me perdoe. Acho que é uma voz mais aerada, mais soprada. Acredito que o árabe, assim também como o próprio hebraico, é uma língua com muitas consoantes, muito corte, assim, né? Mano, se as pessoas começarem a cantar em árabe, vamos falar dos levitas libaneses, né? Ou árabes, egípcios e tal, começarem a cantar com uma linguagem árabe mais sensível, mais sincera para Jesus, eu falo particularmente, vou conseguir sentir algo mais sensível. Olha só, cara, que Mas, por exemplo, eles pegam algo formal. É igual hoje nas igrejas, eu já comentei isso contigo, muitas pessoas vêm com palavras difíceis para pregar e às vezes as pessoas são as pessoas mais sensíveis querendo ouvir uma pregação genuína, uma pregação sensível que elas consigam sentir. E às vezes uma palavra meio difícil de você compreender, a pessoa vai bugar na hora, vai falar, cara, o que o fulano falou? Sim. Então essa é a questão entre a língua árabe e do português, né? Eu conheci um cara, mano, que ele passava o dia inteiro lendo o dicionário e trocando as palavras habituais por palavras difíceis pra parecer, tipo, inteligentão, assim, na pregação. É isso aí. Aí, tipo assim, você fica na frente e fala assim, uau, cara, é incrível, não entendi nada. É tenso. Sacou? É complicado. E hoje muitas pessoas estão fugindo dessa questão, que chega muitas pessoas falando é difícil. Porque, cara, quem que tá indo na igreja? Quem tá querendo aprender sobre o Senhor, né? Exato, mas são todas pessoas simples. Claro, a não maioria. Pessoas Einstein, tipo, não gênios, né? Não é só gente estudada de letra. Exato, são pessoas simples. Tipo, médico que pode ouvir uma palavra mais difícil, mais simples, vai entender. Mas às vezes vai ter uma pessoa muito mais simples. Não que o médico seja maior que o simples, mas o médico ele vai falar na simplicidade também. Você já entendeu? espera que o cara já estudou, ele passou boa parte da vida dele se dedicando àquilo ali, ele já tem uma compreensão, né? Exato. E uma coisa, ó, Jesus, quando ele veio, ele falou com a gente de que maneira? Falou parábolas. Por meio de comparações, parábola. E expressando o amor. Mas imagina Jesus vindo aqui na Terra e falando palavras difíceis. A gente não ia entender nada agora. Não, então, e olha só, as figuras de linguagem que Jesus usa. Uma lâmpada, uma semente sobre a terra, sabe? Homem, ovelha, pastor. Exato, Jesus usava palavras que todo mundo sabia do que se tratava, cara. Cara, hoje pra você pregar na igreja sobre pastor e ovelha, às vezes você fala, cara, como é que eu vou ir na igreja falar sobre pastor e ovelha? Sim. Mas é a maneira que o povo Ninguém vai entender. tem a cultura, né? Você vai ter que explicar, exatamente. Exato. E, amor, você é árabe nascido no Líbano? Eu sou libanês, eu nasci no Líbano em 92 e meus pais vieram aqui eu tinha um ano de idade. E desde lá eu era muçulmano, né? Hoje estou com 31 anos e eu conheci Cristo há 9 anos. Eu vou falar um pouco antes do meu testemunho para as pessoas entenderem, né? Em 93 meus pais vieram aqui com o propósito de trabalhar e tal. E desde lá eu conhecia Deus. Não conhecia Jesus, né? Conhecia Deus, mas conhecia Deus de um jeito. Quando as pessoas falam de Deus soberano, poderoso, único, que todo mundo sabe. Mas conhecer Deus na intimidade, não conhecia. Não conhecia esse Deus que consegue me ouvir, que eu consigo falar com Ele, que Ele consegue me responder, que Ele consegue me abraçar, me beijar. Na hora que eu estou sofrendo, Ele chegar e me falar, cara, eu estou contigo, não se desespere. Uau. Esse Deus que eu precisava sentir. E de repente, a gente entende que hoje tem muitos cristãos, Rude, que conhecem Deus através do sofrimento. Tem muitos cristãos que nascem cristã, igual você, em berço cristão. E tem muitos cristãos que aceitam por amor. E no meu caso foi no sofrimento. Eu não tinha noção de quem era Jesus. Há uns 10 anos atrás, eu não imaginava que hoje estaria num podcast ou falando sobre esse cara que mudou minha vida, né? Então, quando Jesus veio, ele colocou um grande problema na minha vida para conhecê-lo. No começo é tenso. Sim. Mas, cara, no final da história, você fala, cara, Jesus é único, é poderoso, é lindo e é difícil de expressar. Então, tinha uma ex-namorada, né? Falando direto. Não podia casar com ela, eu já deixei isso
tipo, limpo para ela, desde que eu conheci, pela questão religiosa, cultural, enfim. É o que os irmãos escutam hoje em dia, que os árabes são galinha e tal, né? Mas Sim. é uma questão cultural. Não dá para casar com alguém que você possa brigar futuramente por questões de pensamentos. Hoje você, como pastor, você fala para as pessoas se cuidarem. Ó, você vai casar com alguém, casa com alguém Não, na total. igreja. Não casou ainda, amigão. Espera. Ora, Ixi, não entra. casa com alguém que tá indo na discoteca. Aham. Porque senão vai dar BO no Nossa, final. discoteca, você é anos 90 mesmo, hein, cara? Balada. Balada. E exemplo, né? Que fuma, que bebe, Sim. que bate em mãe, que bate, sei lá. É muita história. Sim. Então, como é que você vai falar pra pessoa? Não, Não se põe em julgo desigual, né, cara? exato. Então você tem que casar com alguém que tenha um mesmo pensamento, que tá alinhado no mesmo pensamento que você, e para não dar BO no futuro, simples. E daí eu falei para ela, não vou conseguir casar com você. Só que, mano, no meio da nossa intimidade, a gente foi namorando e os anos foram passando. Depois de 3 anos, a gente meio que se distanciou muito, e ela começou a me pressionar para casar e tal, e eu meio que comecei a me afastar dela, só que eu meio que tava cegado, Rudy. E o último ano é muita briga e tal, e a gente se afastou, e chegou um tempo que ela fala pra mim, depois de um ano, né, uns 4 anos de relacionamento, e já fala pra mim, mano, bora terminar. Eu falei, felizão, bora, porque pela questão cultural, não dá, não deu. E, mano, depois de passar uns 10 dias, eu começo a sentir uma saudade, um arrependimento, sabe? Por que deixei ela ir? Poderia me casar com ela e tal. Aí comecei a sofrer, aí eu fui atrás dela e Deus já estava trabalhando na vida dela pela questão que eu era o ruinzão, né? O cara que ia na discoteca e tal. Eu fazia as coisas escondido também, enfim. Isso não é o caso. Sim. Aí eu fui atrás, ela não queria mais nada, eu comecei a sofrer, cara. Quando eu comecei a sofrer, eu não sabia o significado de sofrimento, de tristeza, de choro. Aí começou o sofrimento. O primeiro dia ia atrás, ela não queria, eu comecei a chorar. O segundo dia, comecei a sofrer muito, muito, muito. E, cara, incrível que pareça, eu chorava de manhã, chorava de tarde e chorava de noite. E eu queria que esse sofrimento apagasse da minha vida. Você entendeu? Porque era algo que estava me machucando, me deixando louco. E desde lá eu não orava, não conhecia Deus, e eu fiquei sofrendo 1 mês. E eu emagreci uns 5, 6, 7 quilos lá na época, uns 9 anos atrás, e ela não queria nada, eu vi que não queria. Aí Deus colocou pessoas na minha vida e foi me encaminhando, até que ele colocou uma amiga minha, e que essa amiga me apresentou a uma missionária que ora. E lá tudo começou. A irmã do Coque. A irmã do Coque. Há uns 9 anos atrás, eu fiquei com medo quando ela me convidou, Ruth. Porque a minha amiga falou, ô, Mar, eu tô te vendo triste. Eu tava um risão, velho. Ninguém sabia, porque eu escondia muito. E daí ela falou, ô, Mar, eu vou te levar numa pessoa que ora e que Deus fala com ela. Eu falei, que negócio é isso? Aí ela falou assim, Deus fala e ela revela e tal. Rude, se eu não estivesse ruim, eu nunca iria. Sim. Só que eu tava tão ruim, eu falei, cara, pior não vou ficar, então vou ter que ir. Juro pra você, eu pensei assim, eu tava ruinzão. Em 1 mês eu não conseguia trabalhar direito. Eu tava, na minha vida pessoal, tava no fundo do poço. E eu não era casado, a minha vida financeira eu não conseguia fazer nada. E tava assim, cara. Eu ia no boxe só pra meter raiva, sabe? Meter raiva. E daí a minha amiga me levou e eu comecei... E eu fui lá, né? Aí quando ela veio, ter um susto e tal, prazer, vamos orar. Começou a orar. E ela começou a revelar o oculto e o escondido da minha vida. Coisas que só eu e só Deus sabia. Não que a minha amiga foi falar pra missionária, sabe? Coisas que pode bugar. Não. Era só eu e Deus. Aquilo me surpreendeu. Mano, Me surpreendeu. que doideira. Me surpreendeu. Aí eu falei, caraca, velho, que negócio é esse? Eu tô curioso agora pra saber o que vai acontecer. No meio da oração, eu sentia um alívio, porque eu chorava. Você conseguiu botar pra fora em sentimento. Exato, Uau, por cara. causa da oração e a revelação que Deus fez, né, na vida dela. E ela expressando a oração e Deus falando comigo, eu fiquei mais tranquilo. Aí eu fiquei surpreendido.
Desde lá eu não sabia o que Deus queria comigo e tal. Ela falou que você é um escolhido e tal, e tal, e tal. E foi. O segundo dia fui lá, comecei a orar com ela, conhecer o Evangelho, Jesus. Ela começou a me explicar mais sobre Jesus, sobre as coisas do mundo espiritual e tal. Só que quando você não conhece Jesus e você vem de uma cultura forte, que é o árabe, Jesus, para os árabes, ele é um profeta, não é um filho. Falar que... É uma ofensa falar que Jesus é o Filho de Deus. É Deus um não tem pecado. filho. O maior pecado na Bíblia é pecar contra o Espírito Santo. O maior pecado para o islamismo é você falar que Jesus... É o Filho de Deus. Que Deus tem filho. É. Porque existe uma versão, um versículo no Alcorão que diz que Deus é único, soberano, misericordioso, que ele não tem filho, não tem sócio... E é um pecado grande. Eu estou expressando aqui porque é em árabe que eu estou lendo agora na mente. Então é um pecado. Então, cara, na minha cabeça é impossível ser. Porque a gente... No Alcorão, as pessoas lê o necessário, que, tipo, o essencial. O essencial. Não é igual um culto evangélico, um culto cristão, né? Que você vai aprendendo toda semana algo novo. Você entendeu? Toda a Algo Bíblia, toda a extensão de Deus. E a Bíblia é uma coisa que todo dia você vai aprender. Se você ler todo dia, porque é muito grande, é muito ampla, é muito infinita, né? Não sei se é uma expressão boa, mas a Bíblia você não consegue expressar ela em poucas palavras. E daí ela começou a falar de Jesus e veio na minha mente aquelas dúvidas, sabe? E eu não conseguia aceitar isso pela questão cultural. Só que, cara, ela me ensinou a orar. E eu comecei a orar. Em um mês, quando a minha ex me deixou, eu passei por um processo no outro mês. Eu vou contar detalhado para você entender o que Deus fez. Eu comecei a orar. Ela me convidou para ir na igreja, eu não fui. Mas num domingo, onde eu estava fumando um arguile sozinho, num café, eu nunca esqueço desse dia. Eu estava tomando um café e eu estava pensando, refletindo sobre toda a minha vida. Eu só sentia algo descendo do céu na minha cabeça e uma voz veio na minha cabeça, vai para a igreja. Eu não sabia onde era a igreja dessa mulher. E não tinha, na época, o WhatsApp não tinha 3G e tal. E eu fui no Morumbi assim na raça. Deus foi me guiando. E, cara, eu cheguei na igreja, desci lá ver se era a pessoa, se estava lá, eu vi ela. Falei, caraca, Deus me trouxe. Deus, cara. Aí na hora que eu fui lá... Porque ela era uma pessoa que Deus colocou na minha vida para não me influenciar, mas para me direcionar naquele tempo. Eu acredito que é assim. Eu lembro que eu fiquei de pé, tinha um lugar vago lá, eu fiquei de pé no lado dela, Ruth, e ela começou a chorar. Porque eu não queria ir na igreja. Ela começou a chorar. Depois de um tempo, perguntei, irmã, por que você começou a chorar? Não quero mencionar nome. Ela falou para mim que Deus tinha revelado para ela que Deus iria me levar na igreja naquele tempo. Cara, que loucura. E que eu não queria ir, né? E ela meio que duvidou, até da voz de Deus. E ela começou a chorar, assim, choro tenso. E daí eu comecei a ir na igreja, só que com muitas dúvidas. Porque naquele tempo eu orava, e eu orava assim, mano, eu queria expressar isso. Eu orava para Deus me dar de volta a minha namorada para eu casar e tal. Sim. E naquele tempo eu sofrendo. Depois de 2 meses, desde o dia que ela me deixou, eu fazia essa oração. E eu falava pra irmã que eu estava fazendo essa oração e ela me ensinou para mudar a oração. Olha a chave, o código disso. Discipulado aí, hein? Aí eu comecei a orar de outra forma. Eu comecei a orar para Deus curar o meu coração. Uau, cara. Porque a gente deve entender as vontades de Deus e não pôr as nossas vontades. Sim. Desde lá eu fiquei 2 semanas orando, fazendo campanha de jejum. Aí entra Deus na história. Depois de 2 meses e meio que a menina me deixa, e eu sofrendo 2 meses e meio, eu tive a minha primeira experiência com Deus, assim, de fato real, foi essa. Eu tava dormindo. Mano, nesses 2 meses e meio, Rudy, eu tava chorando igual um condenado. De manhã, tarde e noite. Sim. Chegava no trabalho e chorava no banheiro. Meu Deus, cara. Saía no escritório, tentava fazer umas coisas, não conseguia, voltava a chorar e aí? Aí depois de 2 meses e meio, eu tava dormindo, eu dormi chorando, eu tava dormindo e eu comecei a escutar línguas estranhas. Eu ouvia. Cara, que loucura, mano. Eu ouvi línguas estranhas e essas línguas estranhas me fizeram acordar. Me deparei com algo, essa visão,
E essa visão, falando em línguas, se aproximava a mim. Era algo lindo. Eu não vou mencionar muito porque é meio delicado, né? Sim. Falar. E nessa visão, o negócio espiritual veio assim, entrou no meu coração. E falando em línguas, me acordou, né? Uma visão. Eu acordei assim, assustado, felizão, porque foi a minha primeira experiência com Deus. É uma confirmação que Jesus é filho de Deus e que Deus estava me ouvindo. Aí eu buguei na hora. Na felicidade, eu falava para eu não sabia que Jesus tinha curado meu coração esse tempo. Eu falava para os meus amigos, meus mais íntimos, cara, eu tive uma experiência com Deus, tal. Falava em detalhe, porque eu tava meio louco, cara. Passei pela experiência, primeira vez, e falava, só que, mano, não tinha me tocado que Jesus tinha curado meu coração. Passa o dia, desde a manhã até o final da tarde, eu não chorei. Não chorei. Cara, aí eu começo a pensar, cadê aquele sofrimento que tava no meu coração? Aquela angústia. Aquela angústia. E tinha sumido. Sumido. Jesus curou meu coração assim, 0. Ele fez uma limpa. Depois da limpa, eu fiquei impressionado com o poder, com o amor, com a dedicação e tal. E como ele fez. E daí eu comecei a orar agradecendo a Jesus por ter curado meu coração. E, mano, depois do ato de Jesus ter curado meu coração, eu expressei o meu amor para fazer todas as vontades dele por toda a minha vida. Porque, cara, é real. Uau, cara. Não dá para servir algo morto, Poderoso, né? cara. Tem que servir algo vivo. Depois que a gente conhece Jesus e entende o agir dele na nossa vida, e entende como ele age, de que maneira, é tenso. Porque, ó, eu fumava, eu bebia, eu fazia coisa errada. Depois da experiência que eu passei com ele, cara, cortei tudo. E não dá para fazer as coisas do mundo, né? A gente sempre conversa sobre isso, e fazer as coisas da igreja. É um processo, né, cara? Você encontra o Senhor, né? Você começa a abrir o seu coração para Ele, você vai andando com Ele e vai descobrindo. Sabe, eu gosto, esses dias, uma palavra fundamentando meu coração, né? A diferença de medo e temor, né? Quando você transgride contra Deus e o que tá no teu coração é medo, o teu medo é o quê? Cara, Deus não pode descobrir o que eu fiz, né? O meu pai não pode descobrir o que eu fiz. Agora, o temor não é isso. O temor é assim, ó, eu tenho medo de te desagradar com a minha postura. E o temor, ele vai sendo construído nessa jornada com o Senhor, né? De descobrir, né? E obedecer a Deus acima de todas as coisas, não deixando Deus se entristecer por nossos atos, né? A gente vê uma geração hoje, Rudy, que muitas pessoas elas querem ir para discoteca, vamos dar a palavra, ir para balada, e ao mesmo tempo para a igreja. A gente vê isso. Isso é um fato grande. Sim, as assim, pessoas não querem mudar isso. Cara, a gente tem uma geração de cristãos jovens que são muito intensos, mas eles são tão intensos no se dedicar ao Senhor, como eles são intensos numa vida de transgressão e de profundidade no pecado. Então, cara, onde é que tá esse equilíbrio, né? Então, eles estão lá no domingo, cara, chapando coco, doido em Jesus, bebendo, jogando... No domingo estão lá na igreja. Sim. E na segunda-feira, cara, tudo errado. Então, assim, a gente tem pregado, tem batido na tecla, né? Porque essa modernidade líquida dessa galera que não tem consistência, né? E eu não tô falando só de jovem, tô falando dessa geração mesmo, que não tem consistência, que não tem solidez no Senhor, né? E assim, cara, você poderia ter curado a tua ressaca num outro relacionamento, sacou? Você poderia ter falado assim, cara, não deu certo com ela, mano, vou procurar outra. E, cara, você fez um caminho contrário, você foi jejuar e orar, sacou? Então, ó, jejum e oração, além de expulsar caça de demônio, além de ter poder com hostes espirituais da maldade, cura coração. Amém. Cara, a cura do meu coração, ele tem... Assim, quando eu vejo alguém começa a falar para as pessoas do que Jesus me fez, assim, na experiência, as pessoas ficam pressionadas, porque eu conheci muitas pessoas que sofreram por amor. E é uma angústia que não tem remédio. Porque você procura pastor, você procura médicos, você procura pessoas para te ajudar. Exato, psicólogos e tal. E você não consegue achar uma solução. Você vive numa vida meio que sem direção,
Mas, cara, Jesus, graças a... Eu agradeço Jesus até hoje por ter curado meu coração. Porque senão, velho, eu não ia tá aqui hoje. Sim. Não ia estar falando do amor dele. Sim. E existe o propósito que Deus ele vem fazendo uma experiência, através da experiência na vida de alguém, para poder expressar, né? E a gente poder falar do amor de Jesus para as pessoas e para as pessoas entenderem e conhecerem que, de fato, Jesus existe, que ele age na nossa vida, que não é um Deus morto, ele é um Deus vivo, Deus né? vivo. E Omar, assim, cara, ainda dentro desse assunto, você acredita, cara, que a igreja está preparada para receber os árabes? Tipo assim, a igreja está preparada para discipular essa galera com linguagem, com testemunho, com discipulado bíblico mesmo? Mano, hoje quando eu vou numa igreja... Vou falar da igreja que está preparada para receber qualquer pessoa e depois vou falar da igreja que vai receber um libanês ou um árabe, né? Hoje as igrejas elas estão trabalhando conforme a necessidade que está agindo, né? E daí quando chega alguém na igreja, vamos falar brasileiro, né? Brasileiro vem na igreja precisando de uma ajuda. Muitas igrejas abraçam essa pessoa. Sim. Mas às vezes essa pessoa que entra na igreja, ela precisa uma necessidade diferente. Tipo, diferenciada, não apenas orar. As pessoas que estão indo na igreja, muitas das vezes, elas estão precisando de um abraço, de um consolo. Andar junto, né? Andar junto. Sim. Chegar e falar pro irmão, mano, você tá tendo essa vida, descarta todas as coisas, vem entrar na igreja, vem entrar na minha vida pessoal, vem na minha casa. E essas, na minha visão, essa visão que as pessoas elas estão precisando. Sim. Entendeu? De um carinho, de um amor, de um amor sincero. Porque um cristão, mesmo se você não é um cristão, você consegue ver a luz do cristão. Sim. Você consegue ver a sinceridade do cristão, você consegue ver o amor o brilho sincero. de Cristo mesmo, né? Exato. E você consegue ver, cara, as pessoas falam pra mim, cara, você é cristão, a gente consegue ver algo diferente de você. Só que eles não só conhecem esse brilho. Sim. Esse brilho qualquer pessoa pode ter. Mas basta aceitar Jesus, andar nos caminhos dele, obedecer. Moralmente correto, né? Todas as pessoas podem ser, né? Mas quando você carrega o Senhor dentro de você, você não é só moralmente carrega, você carrega o brilho do Espírito Santo, né? Eu tava ouvindo um vídeo essa semana, cara, e que me chocou, só abrindo um parênteses aqui, que fala assim, ó, que em todas as nações que as pessoas tiraram o evangelho do protagonismo, essas nações, elas se tornaram moralmente distorcidas. Uau. Então, as nações que... Todas as ideologias de esquerda e todas essas coisas podres que nós sabemos que vai contrário ao ensino bíblico, são, a maioria delas, ou se originaram ou destruíram o movimento cristão, né? Foi uma coisa assim, ó, você tira a verdade bíblica e você começa a colocar uma coisa que satisfaz as pessoas. Porque todas as vezes que você colocar a verdade bíblica, o homem vai ter que morrer para que o Cristo apareça, né? Isso é um fato. Agora eu tô como convidado aqui expressando fato é isso. Sim. Mas, velho... Mas assim, isso. Tá preparado, cara? Tipo assim... Dizer que a igreja tá preparada para receber pessoas que precisam de Jesus, mas pessoas com umas culturais diferenciadas. Assim. Vamos colocar um exemplo que você falou, árabe. A igreja está preparada, mas os árabes... Cara, é só um milagre de Deus. Porque muitas das vezes, eu vou ter cuidado assim de falar. Sim. As pessoas elas não entendem que o diabo criou as religiões para confundir elas. Então, como religião, no mundo tem mais de 50 mil religiões... Todo religioso, ele acha que a religião dele é a certa e que a religião dele vai levar a Deus. Certo. Só que isso é uma mentira do diabo, que o diabo foi inventar essa mentira. Então, todos os muçulmanos acham que vão para o céu. Isso é... Cara, eu vou falar um fato e a verdade, né? Isso é mentira, porque não há céu sem Jesus, não há Deus sem Jesus. E, cara, isso eu tenho... toda certeza, porque não apenas eu sei que você, a maioria dos cristãos que a gente conhece, passaram por várias experiências com Jesus e com Deus. A gente fala Jesus e Deus porque são dois, mas existe... É que tem muita pregação, né? A gente entende
Porque eu vou falar da minha vida pessoal agora. Muitos muçulmanos falam, mas por que Deus é filho e filho é Deus? Aí ficam bugados, só que não entende que A Deus... trionidade de Deus, Você entendeu? né? Hoje, esse tempo eu tava debatendo com um cara da congregação cristã, que os cristãos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não pode batizar em nome do Espírito Santo. Mas, cara, é a mesma coisa. Falar em batizar em nome do Pai é a mesma coisa que batizar em nome do Filho, porque é a mesma expressão, é o mesmo sentido. Só Sim. que essa doideira, esses pontos, esses detalhes, acaba distorcendo, né, os pensamentos de várias pessoas, até muçulmano e tal. Então, é isso, velho. É assim, por que eu faço essa pergunta, né, cara? Porque, por exemplo, nós conhecemos pouco de outras culturas. E muitas vezes o movimento evangélico, ele faz um movimento muito entre si, certo? Muito entre si. Tá. O árabe também. Certo. Ele faz um movimento entre si. Certo? Mas olha só, eu tenho um histórico. Eu morei na Vila Portes e, cara, na Vila Portes ali, você tá a 5 minutos da ponte, né? Então, muitos comerciantes vêm morar ali e tal, e boa parte dos comerciantes do Paraguai são árabes, né? Sim. E eu tinha um vizinho à direita e um vizinho à esquerda, e ambos árabes. E assim, eles, cara, super abertos, super assim... E aí, vizinho, tudo bem? Eu já chamava ele de primo. E aí, primo, tudo bem? Ô, vizinho, tudo bem e tal, não sei o que lá. Um dia, cara, preciso de um favor. Não, cara, eu faço pra você. Um dia, eu tava ali, o meu vizinho da esquerda tava com um problema no portão dele. E você me conhece, a gente tá andando junto há alguns anos. Eu sou muito solícito. Sim. E eu não tinha um compromisso naquele momento. Falei, não, cara, eu vou te ajudar. Tem um amigo aqui que... lá na igreja a galera zoa comigo. Fala, não, quando precisa de um borracheiro, o Rudy tem contato, né? Aí... Não, cara, eu consigo. Tem um amigo que fiquei esperando o Jonathan chegar lá, arrumou o portão pra ele e tal. E aí esse cara falou assim... cara, obrigado por me ajudar. Eu falei, não, cara, nós somos irmãos, cara. Uau. E daí... Eu não falei de Jesus pra ele, cara. Uau. Só falei, cara, nós somos irmãos. Exato. Dizendo aquilo, tô falando assim, cara, o mesmo Deus que me gerou você. Amém. Sacou? Sim. E eu acredito que a gente precisa de um pouco disso, cara. A gente se fecha no nosso mundo e fala assim, cara, aqui a gente chama o irmão de vaso, aqui a gente chama o irmão de varão, aqui a gente fala manto, a gente tem o nosso vocabulário, a gente se fecha entre a gente, Sim. sacou? Sim. E você não abre. Então, acho que essa preocupação, primeiro com a cultura e segundo, uma preocupação com o fundamento bíblico, cara. Tipo assim, eu preciso conhecer o que é que você crê para sentar com você e não é um debate de ideias, cara. Eu preciso... que você entenda. Eu preciso pregar o que eu creio. Eu preciso falar para você o que eu creio. Entendo. Porque quando você vai balançar as ideias, o que vai restar daí é a essência do Espírito Santo que vai, né? Entendo. Mano, eu acho que se um árabe ir na igreja é porque ele tá precisando de algo, de fato. Sim. Então, não vou pra igreja por uma curiosidade. Eu vou por causa de um problema na minha vida pessoal, ou financeira, ou familiar. Então, se ele for por causa de um problema e Deus estiver no negócio, eu creio que Deus pode agir no pensamento dele para mudar de pensamento. Porque crer é mudar de pensamento, mudar de visão, né? E quando você crê que Deus ele é único e soberano e que você não crê como Jesus, que é um filho, e sim um profeta, você acaba distorcendo muita coisa. Então, quando eu vou numa igreja e o pastor ou o padre falando sobre Jesus, filho de Deus, e eu não aceitar isso, fica meio complicado eu aceitar. Mas, cara, eu acredito que quando a pessoa, pode ser libanês, árabe, chinês, japonês, abrir o coração e entender a verdade, ela pode se adaptar facilmente. Eu, particularmente, nesses 9 anos, eu fui em várias igrejas. Eu já te falei, né? Fui na Assembleia, na Quero Ver, na Doxa, passei numas igrejas, aquelas de fogo mesmo, sabe? De unção e de teteté e tal. E, cara, eu não consegui... Os pandeiros da vida. Exato. Beijo, irmãos dos pandeiros. Como é que fala? Pentecostal, aqui na... Avivamento Pentecostal. Pastor Elias, beijo, Pastor Elias. Beijo, Pastor Elias. E, cara... Homem de Deus, cara. Então, você não consegue se adaptar em vários pontos. Só que depois de várias orações e vários direcionamentos de Deus, você consegue
ver um público que se encaixa com a sua visão, Sim. com a sua ideia. Sim. Então, não é uma questão que eu preciso de um avivamento. Não, eu preciso de pessoas que me entendem, que estejam no mesmo pensamento, na mesma... Você entendeu? Cara, esse é um ponto importante, cara. Isso é um Exato. fato importante. Porque assim, ó, eu gosto de pensar que a pessoa, ela escolhe um lugar para congregar. Primeira coisa, relacionamento. Certo? Então, se ela constrói relacionamentos naquele lugar, cara, é uma grande chance dela permanecer naquele lugar. Exato. Segunda coisa que faz uma pessoa escolher um lugar para congregar, linguagem, cara. Exato. Se você entra num lugar que você não tem linguagem e que você não tem relacionamento, você não fica. Exato. Você não fica. E Não. terceiro, eu colocaria serviço. Então, você tem uma igreja que se relaciona, você tem uma igreja que tem linguagem, mas você tem uma igreja que não serve. E aí, se o cara carrega o serviço como um valor da movimentação cristã dele, ele fala assim, cara, eu não sirvo. Por quê? Você não pode só servir, certo? Você não pode só se apegar à linguagem e você não pode se apegar só ao relacionamento. É um tripé, sacou? Certo. Que une todo mundo que tá buscando uma coisa. Então, por exemplo, por que existem... Eu respondo essa pergunta, Certo. eu sou pastor, Sim. eu respondo essa pergunta, cara, por que existe tanta igreja? Geralmente a gente encontra a galera que não é cristã, que não vai... Boa. Por que tem tanta igreja, cara? Porque vocês querem abrir uma nova empresa? Não, Exato. cara. Porque as pessoas precisam de linguagem, relacionamento e serviço. E cada igreja... Cara, ó, tem igrejas que alimentam o pobre durante a semana. Tem várias igrejas que fazem isso. Igreja católica faz isso. Sim. Tem igrejas que vão para os orfanatos lá no Paraguai. Nós estávamos conversando sobre isso esses dias. Sim. Irmãos que vão servir gente lá no Paraguai. Eu conheço meus irmãos da Casa Amarela no Portal. Os caras têm mais de 30 projetos sociais, cara. Mais de 30 projetos sociais servindo a cidade, cara. Sim. Levando crianças pra andar de bike, pra participar de campeonato. Gente que tava lá perdido na favela e que talvez a maior sorte dela ia ser chegar à juventude, porque muitos deles fadados ali à criminalidade, cara. Sim. Então, assim, igrejas que oferecem linguagens, relacionamento e serviços diferentes, cara. Mano, nesses 9 anos eu entendi assim, porque é uma dúvida muito grande quando uma pessoa que não é cristã entra na igreja, começa a ter dúvida. Por que tem tanta igreja? Por que as igrejas não se unem e fazem um nome? Igreja de Cristo, acabou. Veio um pensamento na minha vida. Imagina num juízo final, vou falar de mim, vou falar de outra pessoa, chegar diante de Deus e Deus falar, por que você não ia na igreja? Por que você começou a rejeitar o fulano de tal? Eu vou começar a culpar quem? A igreja, o pastor. Aí o que Deus vai falar? Por que você não foi na outra igreja? Eu vou fazer uma comparação. É errado fazer essa comparação, mas eu vou fazer uma comparação para as pessoas entenderem. Por que você não foi na igreja do lado? Que tem os mesmos costumes, mesmos valores, que você pode se relacionar com o Rudy e tal, que você pode sentar, tomar um café, que ele tem a mesma linguagem, uma cultura similar, usa a mesma roupa, porque tem gente que eu conheço que só gosta de ir na igreja de terno e gravata. Terno e gravata, socialzinho. Eu já fui muito congresso dos jovens lá de gravatinha. Exato, tem, mas tem gente que não Gostava gosta. demais. Eu, particularmente, hoje não gosto. Então, eu frequento num lugar onde eu me relaciono com pessoas que têm uma visão similar à minha, entendeu? Não... Calça vácuo. Exato, eu não vou conseguir... Tô zoando. Eu não vou conseguir ir numa igreja onde usam terno e gravata, vou falar algo pessoal, não é que é errado. E que falem palavras diferentes, que tenham costumes diferentes. Não é que é pecado, mas eu não gosto. Tem gente que gosta, então tem que respeitar cada decisão. Por isso que tem várias igrejas. É como um restaurante. Sim. Você não gosta de comer a picanha lá na igreja fulano de tal? Vai na outra igreja. O Bertoc veio aqui algo que queima no coração do Bertoc é o movimento Somos Um. Exato. E, cara, tem sido tão incrível porque, assim, ó, naquilo que é supérfluo, nós divergimos. Mas naquilo que é essencial, nós concordamos. E o que é essencial é que Cristo veio para todos. Amém. Morreu por todos. Amém. Amou a todos. Amém. E ainda que nós temos atuações diferentes, Romanos 12 fala que nós somos membros do mesmo corpo. Amém. E talvez essa é a mentalidade. Exato. Talvez a gente não se junte numa igreja, numa denominação só. Sim. Mas a gente precisa se juntar na unidade do corpo de Cristo, cara. Isso é um fato. O Bertoc tem feito esse trabalho, né?
E, cara, o trabalho do Bertock tem feito tem nos mostrado um exemplo de... Que pode dar certo, que Exato. pode funcionar. Pode, mas... não sei, tipo, em questões do jeito que ele tá fazendo. Mas Não, é juntar isso. os pensamentos e tal, fazer uma igreja só, É né? isso, cara. Não, assim, ó, é As pessoas utopia. entender. É utopia você pensar... Exato. Cara, Jesus não veio pra fundar uma igreja. Não. Jesus não veio pra fundar uma denominação. Não. Sacou? Vamos colocar assim. Não vou nem colocar a palavra igreja, vou colocar denominação. Jesus não veio pra fundar uma denominação. Jesus veio pra começar um povo. Exato. Uma família espiritual. Ele veio pra destravar Mostrar a 12 verdade. homens. Sacou? Exato. E, cara, Paulo já tava com esse problema logo ali na frente. Uns estão falando que é de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo. Cara, por acaso todos vocês não são de Cristo? Então, acho que é isso. Esse é um ponto importante. Exato. Agora, sim, mano. Pensando sobre a igreja recebendo os árabes, cara. Você recebeu perseguição do mundo árabe por causa da sua fé? Cara, quando eu aceitei Jesus e tornei isso em público, eu recebi várias ligações, recebi várias pessoas querendo conversar comigo e falando pra mim que eu não podia fazer o que eu tava fazendo, que era contra as regras, né? Só que uma coisa que eu vi que quando você fala que é contra as regras, você tem que ter uma base, um princípio. Certo. Você tem que ter respostas. Então, quando eu começava a debater, porque eu já estava... Cara, depois que você recebe uma cura de Jesus, e Jesus se manifestar e falar que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, não importa, tipo, você não consegue mais rejeitar isso. Então, eles vinham com esses pensamentos querendo falar que eu estava errado, que eu estava fazendo as coisas erradas, que eu estava tendo atitudes péssimas, principalmente contra a sociedade, porque eles prezam por isso, você entendeu? A cultura, ela quer prezar pela questão de guardar essas ideias pela questão da sociedade. Não podemos ver um muçulmano que se converteu ao cristianismo, é meio que contra as regras. É tipo como se fosse uma vergonha para o movimento. Exato, e eu fiquei um tempo assim, tendo essa perseguição, principalmente com a família, Rudy. Eu tive umas perseguições assim de meu pai principalmente de me seguir de carro e que ia assim, que eu fugia dele assim de 150, 170 quilômetros por hora, entrava dentro dos bairros. Meu Deus, cara. E era tenso, porque eles não queriam que eu mudasse. Então eu recebi essas perseguições. E complicado, o mais triste que me deixou é receber essas perseguições das pessoas. Sim. Teve um tempo que meu tio foi lá no escritório, quando eu tornei em público, ele falou pra mim, você não pode mudar a religião. Eu falei, não posso mesmo. Aí o cara ficou felizão. Eu falei, eu não posso mudar agora que eu sou cristão. Tipo, contra as regras. Voltar a ser muçulmano, né? Porque, cara, depois que você conhece a Jesus, você conhece a verdade, você conhece a Deus, quem realmente Deus é, porque falar que conhecia Deus é fácil. Sim. Todo mundo, até o diabo vai falar eu conheço Deus, né? Então, conhecer Deus assim de perto é lindo. Quando você conhece, já quebra Mateus tudo. capítulo 19, 29, a Bíblia fala assim, ó: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por amor de mim, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, cara. Amém. Isso é um fato. É um fato. Então, cara, isso aqui traz esperança pro nosso coração, sabe? Porque não é que você, cara, não é que você vai abandonar, que você nunca mais vai dar atenção, que você nunca mais vai conversar, mas se você tiver que optar entre ficar com Cristo e ficar com a família, fique com Cristo, cara. Cara, esses dias eu tava conversando com o tio meu e meu primo, né? Eu tava na casa do meu primo. Aí eles começaram a abrir assunto, cara. É incrível quando a pessoa não conhece Deus, ela começa a fazer umas perguntas e a curiosidade você consegue ver nos olhos, né, da pessoa. Você sabe como é. Aí o Jorge tava correndo na sala, eu segurei o Jorge e a varanda, a sacada tava aberta. Aí eu falei pra eles, vocês não entendem o amor de Jesus. Eu jogaria o Jorge, e era no 14º andar, por Jesus, em questões para mostrar para eles que eu faria tudo por causa de Jesus. Sim. Cara, Jesus não é uma pessoa
que a gente tem relatos da Bíblia apenas. Jesus, ele é um Deus, ele é um filho de Deus que foi na cruz e morreu por nossos pecados. Deus nos deu Jesus como uma herança, como um presente para a gente poder entender que, cara, a gente estava morto. Depois que Jesus foi na cruz, a gente tem a nossa herança de ter essa vida eterna. Uau. Cara, o mundo estava morto, você entendeu? E as pessoas não querem entender isso. Sim. Só que esse é o maior fato e, cara, não tem outra, não vai ter outro caminho, né? Outra religião. A religião a religiosidade tem acabado com o mundo, Sim. né? E isso tem desprezado o pensamento das pessoas. Você vê muitas pessoas, eu vivo no meio da religiosidade, ao mesmo tempo eu sou cristão, só que não fico no meio, né? Eu consigo ouvir. As pessoas acham que a religião vai levar o mundo. Vai levar você aos céus e vai conhecer Deus. Mano, tem 60 mil, 50 mil religiões no mundo. E a mesma história de toda a religião. A minha religião é certa. Cara, se você conhecer um cristão de verdade, ele nunca vai falar isso. Sempre vai apresentar o cara real, o cristianismo, o Jesus Cristo, né? Que vai nos salvar, que ele veio para a terra para ser crucificado. Depois de você entender isso, já era, né? Eu ouvi algo do pastor Tiago esses dias, fazer uma menção honrosa aqui dele. Ele falou assim, ó, se ao longo da nossa jornada, né, a gente chegar lá no dia do juízo final e lá eu viver uma vida moralmente correta, certo? E chegar lá no final da vida e Jesus existiu e Alá não existiu e eu vivi uma vida moralmente correta, Cristo vai me condenar. Por quê? Porque eu não reconheci o Senhor como meu Senhor e Salvador. Mas se eu, sendo árabe, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e chegar lá no final do juízo final e descobrir que Jesus era mentira, eu só cometi o pecado de ter falado que Jesus era o Filho de Deus. Mas eu vivi a mesma vida moral. Uau, top. Sacou? A chave, o código que vocês conseguiram. conseguiram. Então assim, cara, anda com Jesus, cara. Porque você vai chegar no final da sua vida. Ou você está pecando um pecado, ou você vai ser salvo. Porque eu acho que esse é o ponto, cara. A maioria das religiões, elas têm uma ênfase apenas na moral, cara. E estando em Cristo, não tem a ver só com a moral. Exato. Tem a ver com uma transformação de tudo, cara. Exato. Sacou? Eu não me torno melhor pai, eu me torno melhor amigo, eu me torno melhor... A nossa vida muda, velho. Sacou? Muda pra melhor. Imagina eu fumava, bebia, fazia as coisas erradas, mentia. Tudo errado, tudo torto. Tudo. O meu pensamento era torto hoje. Hoje, quando eu penso errado, eu já desvio os meus olhos. Porque a Bíblia diz que a gente deve desviar os nossos olhos. O livro não tá mais fora, cara. Exato. O livro tá dentro, cara. Então, o que acontece? Quando eu vejo uma mulher que tá quase... A gente vê hoje na rua, quase seminua. Porque a gente vê... Cara, eu já desvio os meus olhos, Deus me perdoa. E, cara, eu me acostumei a ter esse pensamento. Em que sentido, Rudi? Se eu me acostumar a fazer isso, eu vejo muitas pessoas fazendo fora, né? Em questões que não são cristãs. Você começa a ter um costume de querer se alimentar disso. Isso mesmo. Então, quando você se acostuma a ver um negócio errado, você desvia seus olhos e você se acostuma, cara. Porque você tá olhando aqui, o diabo coloca uma tentação, você deve fugir. Sim. Não é... Vou ver, vou pensar e... É tenso, cara. Ô, Omar, tá. Nesse primeiro momento, então, você encontrou o Senhor e... Ao longo desses 9 anos aí, maturando coração e tal, existia um desejo de servir? Tipo assim, existia um desejo de fazer uma busca? Como foi, cara? Mano, depois que eu conheci Jesus, de fato, assim, na intimidade, eu entendi que existia um propósito. A gente entende que quando a gente se converte, Jesus, ele não quer apenas que você se converta, ele quer que você sirva. A gente sabe disso, que o serviço é essencial para o cristianismo. E eu entendi que Jesus queria algo de mim. Porque é uma questão, não é um desejo.
eu acredito que o serviço é uma necessidade urgente de cada pessoa que deve ter, assim, pensamento. Não, é uma necessidade. Você veio pro evangelho, entendeu? Cara, agora levanta e vai cuidar de outro. Esse é o evangelho. Vai discipular outro. Não é conhecer Jesus e todo final de semana, ou quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira para a igreja, ouvir o culto 1h30, 2 horas, que seja. Falar amém no final do culto, ir embora, fazer a sua vida como é, de boa, limpa. Fazer o que Deus manda fazer e depois no domingo ir de novo. Não, você deve servir. Cara, você pode servir num serviço pequeno ou grande, deve servir. Jesus, ele não nos chamou apenas para aceitar. Ele precisa que nós, como cristão, nós ajudamos que a palavra dele venha a seguir, né? Sim. A andar, né? Não é um negócio que deve ser parado. Eu gosto de uma ilustração, cara, que fala assim, ó, servir a Cristo não é igual um time de futebol, que você senta lá no domingo, assiste um jogo de 2 horas, levanta e ganhou, perdeu, beleza. Não, no evangelho você levanta e joga junto. Uau, isso é um fato. Isso é o cristianismo. Não dá para sentar na bancada e ficar olhando os seus irmãos jogando e você torcendo. Você deve, não, vou ajudar eles a jogar. Porque, cara, cada pessoa fazendo um serviço no mundo, vamos colocar todo cristão fazendo um serviço, pode ser um serviço sincero, genuíno para Deus. Cara, imagina 2, 3 pessoas a mais por dia, não vou falar, no mundo, ou 10 mil, ou 100 mil. Então vai ser mais rápido que Estamos apressando a volta de Cristo. Exato. A nossa missão é apressar, é fazer a obra. E como surgiu assim a ideia do podcast? Foi uma ideia inicial ou tipo foi uma experimentação? Vou falar agora do Fato Cash. Cara, quando Jesus me chamou, eu pensei que eu preguei de gravata eterno já. Você quer ver? Eu vou te mostrar umas fotos. Na igreja eu já preguei. E era incrível aquelas vezes que eu preguei. Eu não preguei muitas vezes, mas eu já preguei umas 40, 50 vezes vamos colocar 6 anos. Cada ano eu pregava em 10 vezes, 15, 12 vezes, uma vez por mês. Pregava. Deus estava me ensinando, né? Exato. Chegou a pandemia, 2, 3 anos a gente não fez nada. Só que o fato que surgiu assim. Eu cansei, Rudy, de pregar para as pessoas e as pessoas não querem dar ouvido. Você entendeu? Eu pregava para os meus parentes, para os meus primos e tios, e eu só zombavam de mim. Né? E hoje eu aprendi, cara, eu não prego mais para eles. Não porque eu não quero. Porque hoje eu tenho um canal, quem quer ouvir, vai lá e acompanha. Por quê? Porque, cara, você acaba sendo zombado tantas vezes, você cansa. E para mim o evangelho é algo genuíno, é algo precioso. Né? Então eu não vou jogar as pedras diamantes na boca do porco. Uau. Você entendeu? Sim, nos ouvidos dos porcos. Não vou. Então hoje tem um podcast. Como é que surgiu? Ano passado, em julho, eu passei por uma grande tempestade. Vamos lá. Eu estava passando por um grande problema na minha vida em questões financeiras. E eu tinha 2 cargas que estavam prestes a cair. Não tinha nada de uau. Exato. Mas por causa de uma operação. E tinha que ter selo de metro e tal. E a gente traz as cargas para o Paraguai, né? E, cara, as cargas começaram a cair dos meus concorrentes. Todos os meus concorrentes começaram a cair. Eu tinha 2 cargas hoje. E, cara, como um cristão, o que você vai fazer? Eu vou orar. Eu comecei a orar. Comecei a orar. E incrível que as cargas passaram. Só que as cargas foram para um lugar... E numa grande tempestade no porto, que até no jornal saiu uma grande tempestade, a carga tinha que ir voltar para o lugar que estava tendo as operações. E, cara, isso foi num sábado. Todo mundo ficou tenso, porque eu tinha carga, os meus concorrentes, e as minhas cargas estavam no mesmo navio. E eu fiquei tenso, porque os meus concorrentes já recebiam as denúncias nas cargas, porque é tudo online e tal, e eu não recebi. Eu falei, cara, eu não vou ficar olhando no site, eu vou pro joelho. Isso no sábado. E, cara, se caísse essas 2 cargas, eu ia falir. Eu falo isso pra todo mundo. Ia falir mesmo. No domingo eu fui na igreja.
E eu tava orando lá, e eu fui sozinho, convidei meu amigo pra ir, não foi, eu fui sozinho. Era num domingo, e cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a orar e a primeira vez naquele dia, não era sensibilidade, que eu tava tão sensível que ia sentir mais, não. Eu senti um fogo diferente da presença do Espírito Santo. Eu senti diferente. E, mano, eu comecei a orar, eu caí no chão, me derramei. Aí, no meio do fogo que eu senti, eu ouvi a Deus falar comigo para eu orar e jejuar 3 dias, sem comer e sem beber. E no meio da expressão que Jesus falou comigo, eu fiz uma promessa para Deus. Se desse tudo certo, eu iria fazer um serviço para Jesus na internet. Porque eu estava cansado de pregar para as pessoas e as pessoas não querem ouvir. Você votou ao Senhor, fez um voto. Eu fiz o voto. Cara, eu conversei com minha esposa no domingo. Falei, 1, 2, 3, 4, 5. Aconteceu isso e eu preciso. Ela entendeu. Domingo à noite, eu comi a minha última refeição. Depois da igreja, eu tomei água. Eu falei, agora eu começo. Segunda-feira, sim, comecei a beber. Terça-feira, comecei a beber. Terceiro dia, comecei a beber. No terceiro dia, Rude, eu comecei a tremer. Eu tava com necessidade de tomar água e comer, porque é um negócio espiritual que até o próprio diabo ele começa a brigar contra. E eu comia e tremia. E, cara, eu entreguei o voto. Depois de uma semana, depois de 10 dias que aconteceu o negócio, as nossas cargas passaram. Meu Deus, cara. E, cara, de todos os nossos concorrentes que não são cristãos, caíram. Então, imagina a dúvida do que não é cristão, como o do cristão passou e que meu Deus, não passou. Que, caiu. E, cara, são valores altos, eu já comentei com você. Não são valores baixos. E as pessoas começaram a falar. O que aconteceu? Sim. Elias, né? Fazendo descer fogo do céu. Se o Deus de vocês responder... Será que Allah tá testando a gente? Porque existe essa, né? Aí eles começaram a pensar e a gente começou a ouvir ruídos e tal. E, cara, só que eu tinha plena certeza de quem falou comigo, Ruid. Eu tinha plena certeza da experiência que eu passei. Não é um negócio sentimental, não é um negócio que eu coloquei na cabeça, não. Jesus é real. Jesus, ele faz as coisas acontecerem. Amém. Aí passaram os containers e tal, a gente começou a vender. Depois de uma semana eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora para Deus? Aí o Rafa, o diretor desse estúdio, comecei a conversar com ele pra gente ir na rua fazer uns vídeos sobre cristão. Você já falava pra internet assim, não? Não, nunca. Comecei aquele dia. O meu português é bom, mas eu acho que as pessoas conseguem ver uma diferença, às vezes um erro, um sotaque. Não dá pra mudar isso, porque todo dia eu falo, o português é o menos. Eu falo em árabe, em espanhol e em inglês. E o português, com poucos clientes, eu escrevo mais do que falar. Então fica difícil. E árabe fala meio assim, né? E daí, mano, eu já tentei mudar, mas não dá. Então, isso é igual o pastor Claudivan. É igual o pastor Claudivan falando meio sitiano ali. Gente, mas homem! Exato. Então, eu acho que é uma identidade que Deus colocou. Beijo, pastor Claudivan. Beijo, pastor Claudivan. Então, eu creio que é uma identidade que Deus, assim, vai deixar para as pessoas verem, tipo, a tua identidade. Tá uma marca. Exato, é um carimbo. E eu já tentei, cara. Até os meus clientes falam, cara, você fala super bem, só que você tem esse sotaque. Às vezes você fala meio diferente. E é isso. Aí eu comecei a falar na internet, fizemos uns vídeos na rua e não saiu aquilo que a gente E o medo imaginava. maior era o português ou o medo era a falta de habilidade ali com a câmera, cara, internet? Na hora era a família. Ah, saquei. Era a perseguição. O que medo eles vão de falar. expor. Exato. Então é tudo junto. É o medo da câmera, é o medo da família e o português. Porque a minha língua nativa é árabe. Como é que eu vou falar português fluente 100%? É difícil. Sim. Então vai ter uns erros. Eu já conversei com você, Rudy, sobre isso. Você sabe como é. É complicado, velho. Não dá. É igual você chegar a querer aprender uma língua nova, um inglês, e falar fluente. Não rola. E aí eu fiz 2 vídeos na rua. E não deu... Ficou legal, ficou bom, mas eu vi aqueles vídeos e falava, cara,
não rola. Eu fui o primeiro entrevistado do podcast. Vamos lá, vamos falar disso. Aí, mano, o Rafa tava abrindo o estúdio e ele falou, cara, por que você não abre um podcast? Eu falei, que negócio é esse? Eu não sabia o que era podcast, não acompanhava. É a rádio desse tempo, né? Comecei a acompanhar e comecei a ver a diferença, comecei a ver os rios que dava uma demanda em questões assim de alcance, Sim. de pessoas conseguirem ouvirem, às vezes 1 minuto, porque os conteúdos pequenos, Exato, né? Ninguém tem tempo para ouvir 1 hora, 2 horas de podcast. Só pessoas interessadas por alguém. A gente trazer o fulano de tal e a pessoa tá interessada por esse alguém. Ou no assunto, né? Ou no assunto que é meio... Assunto é essencial, né? Porque a gente tem visto vários assuntos. Sim. E daí eu falei, cara, vamos ver, vamos testar. Aí eu comecei a falar com... O nosso primeiro convidado foi o Rudy. E, cara, a gente vai falar algo aqui. Eu não tinha capacidade de falar. Eu tinha medo das câmeras. E aqui a gente tem, ó, 1 câmera, 2 câmeras, 3 câmeras. E hoje eu falo ainda com um pequeno medo. Só que, cara, eu comecei a praticar. Para você perder esse medo e perder esse negócio, será que dá certo? É praticar, só fazer. É hora de voo, cara. Isso é mesmo. só fazer. É não ter medo. Cara, quantas vezes eu já errei aqui no podcast, eu falava pro Rudy, cara, eu não tinha que ter feito isso, falado isso, mas, cara, eu já errei. Então, já esqueci, joguei no mar do esquecimento e bora pra frente. Semana que vem vou ter que vir e vou ter que dar o meu melhor e parar de dar desculpa. Porque eu dava desculpa, porque eu falo árabe, falo espanhol, falo Daí, cara, vou fazer o que dá e pronto. Speak English. You speak English. Aí eu comecei a dar o meu melhor e, cara, começou a fluir. E eu comecei a ver a diferença e Deus começou a me usar. Em questões assim de confiança, Vou ter que falar algo, vou falar com confiança, autoridade, que Deus vai agir. Pronto. E o nosso primeiro convidado foi o Rudy, né? E vamos falar do primeiro episódio. Eu tava tão empolgado e acelerado que eu soltei uma palavra não pro Rudy, mas uma palavra que não deveria falar. Que a gente nem postou esse episódio e eu ficava balançando e acelerado e, cara, ficava... Extremamente ansioso. Tomou um barril de energético antes de vir pra cá. E um fato interessante. Eu não queria falar de Jesus. Eu só falava do Espírito Santo. E esse cara aí me pegou. Deus usou ele. E a gente não se debateu, mas eu queria falar e pregar para as minhas pessoas. Eu queria pregar para aquelas pessoas que eu queria. Que você queria. Exato. E, cara, isso, vamos falar disso. Isso é um grande fato que as pessoas, elas buscam. Muitas pessoas querem falar pro fulano e pro ciclano, pra minha família. E, cara, Deus não quer isso. Pregar dando indireta. Exato. Não prega dando indireta, amigão. Prega a verdade que Deus colocou dentro de você. Exato. E Deus quer falar para as pessoas que Ele quer falar através da sua vida. Não você que deve escolher. E eu entendi isso. Aí eu comecei a mudar as minhas atitudes, as minhas decisões e tal. E o Rudy, ele entrou nessa comigo, eu falei com ele. Deus tem unido as nossas vidas. Teve um tempo que a gente, só eu e o Rudy ia na igreja orar, então a gente consegue ver eu acho que uma atitude de Deus, ou Deus já tinha unido as nossas... um ciclo, né? A gente entende que isso é um ciclo porque... Eu creio que um podcast ele vai ser um ciclo. Eu acho que Deus está nos ensinando, como eu e o Rudy, para a gente fazer algo futuramente. É uma ferramenta, Exato, né, cara? Exato, porque eu tenho de treinamento para nós, de alcance para o evangelho. Exato, para a gente entender como é e tal. E ele, graças a Deus tem colocado ele na minha vida para ele me ajudar nessa, entendeu? A gente vive um discipulado hard, né? Daí a gente conversou e Deus uniu aí os pensamentos, a gente orou. E, cara, como eu, a gente faz isso para Cristo. Não depende do Omar, do Rudy. O FatoCast é um nome para poder até proclamar a cruz, que é o fato, que é a verdade, que é Jesus Cristo. E a gente está aqui por causa dele, né? A gente perdendo, não um tempo, é um tempo investindo precioso. Tempo que nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Exato. Nós desprendemos a nossa atenção. Isso aqui não é jogar tempo fora. Isso aqui não é jogar dinheiro fora. Isso aqui, cara, é expor a verdade de Cristo no nosso coração. O nome desse podcast, ele é profético para nossa vida. Amém. Nós expressamos a verdade de Cristo no nosso coração, né? Isso é um fato. E é isso que a gente sempre espera do nosso convidado. Expressar a essência que tá dentro dele. Cara, uma coisa que a gente vai pregar futuramente para as pessoas terem essa coragem de fazer. Sim. Cara, você é um cristão que você quer fazer algo na internet, não precisa abrir um podcast, ou se você quiser abrir um podcast, se você
puder, faz. Mas, cara, se você não puder, ou você tem outra mentalidade, faz de outro jeito. Faz com o recurso que você tem. Começa a fazer story. Sim. Cara, um simples compartilhar de story, Sim. que você vai compartilhar, um irmão da igreja vai ver esse vídeo que você compartilhar, já Deus começa a falar. Mas, cara, ó, né? você não precisa ir muito longe, ó. Tem um cara que vende pretinho aqui na República Argentina, que tá lá assim, ó, vende esse pretinho embaixo. Deus te ama. Uau. Cara, você chega em Cianorte, eu não sei se você já foi pra Cianorte de carro. Você chega em Cianorte, cara, o primeiro poste, primeira placa que tem assim, ó. Cara, leia a Bíblia, medite mentalmente. Tipo, são ferramentas, cara, que Deus vai nos dando, que você fica pensando assim, cara, precisa ser grande, caro. Não, David cara. Leonardo, não precisa ser. São atitudes. Cara, você já lê a Bíblia. Eu já não leio muito. Então, quando eu vejo essa expressão, já fico assim, tremendo. Porque eu já sinto que é pra mim. Mas eu não leio por causa do tempo que é meio essencial. Sim. O único tempo que eu posso tirar para ler é de manhã, 1 hora. Que é 6 até 7 ou 7 até as 8. Só que hoje em dia eu não consigo. Pela questão família, tempo e tal. E meu trabalho tem tirado muito um peso, né? Sim. Mas é uma coisa que eu tô testemunhando. Que, cara, são pequenas atitudes que você pode fazer e que as pessoas podem ver e falar, cara, Deus falou comigo, tô sentindo que é pra mim, entendeu? Sim. Porque é necessário que nós todos nós viemos fazer ter essas atitudes de poder pregar de um jeito ou servir de um jeito. E é simples, mano. É isso mesmo. Assim, eu gosto sempre... O Rafa é um cara, o diretor desse estúdio, ele é esse cara. Tipo assim... Cara, você sonha grande, você pensa grande. Eu conheço o Rafa há uns 15 anos, cara. E o Rafa sempre foi excelente em tudo que ele fez com o recurso que ele tinha. Você olhar e falar assim, cara, não, você produziu isso aqui com o Red, cara, com uma câmera incrível. Não, mano, eu produzi isso aqui com isso aqui, ó. Cara, ele tá fazendo um filme agora que vai sair no YouTube daqui uns dias. Cara, ele tá filmando com o celular, mano. O celular dele. Então, assim, você vê assim, cara, existe um recurso dentro de você. Cara, o que é que tem na tua mão? Moisés chegou na frente do mar. Cara, o que é que tem na tua mão? Eu tenho só um cajado. O que eu vou fazer com o cajado? Cara, bota na água. Uau. Tá? Isso Porque é o que você tem na tua mão é um símbolo de autoridade e que pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus, cara. E as pessoas não têm entendido Sabe? isso. Ó, e eu demorei virar essa chave dentro de mim, porque assim, ó, eu sou multi-instrumentista, eu toco um monte de coisa. Cara, eu estudei violão, eu sou baixista, mas eu toco um monte de coisa. Então, assim, eu perdi a vergonha, cara, de expor as coisas que Deus me deu. Então, cara, se você for no meu Instagram, parece uma coxa de retalhos. Tem lá vídeo de eu tocando baixo, tem lá vídeo de eu tocando teclado, tem lá vídeo de eu cantando com violão, tem lá vídeo de eu pregando, tem lá vídeo de eu tocando cavaco. Gravei um vídeo tocando cavaco, No podcast. Cara, o podcast. Então, assim, cara, o que é que tem na minha mão pra fazer? Deus me deu talentos, cara. E eu não vou enterrar esses talentos. Exato. O Felipe Vilela, um amigo, cara, ele fala uma frase numa das músicas dele assim, ó. Não enterrarei os meus talentos nos campos dos covardes. Oh. Cara, vou perder minha cabeça por causa do evangelho? Posso perder. Posso perder meu emprego por causa do evangelho? Posso perder. Eu posso perder amigos por causa do evangelho? Eu posso perder. O que eu não posso perder? A essência de Cristo que habita em mim, mano. Amém. Cara, as pessoas não estão fazendo com excelência. Tem que entender, faça com excelência para Deus. Cara. Pode ser coisa pequena, mas que faça com excelência, dedicação e bola para frente. É isso aí. Mano, antes das nossas considerações finais, eu queria fazer uma última pergunta que eu não brifei com você antes. Mas eu deixei ela para esse momento. Pelo que queima o teu coração, Omar? Hoje... O evangelho, isso já é uma consideração, não? Não, eu queria fazer ainda essa pergunta, assim, pelo que queima teu coração. Cara, Jesus, ele veio para se manifestar. Jesus, ele veio para falar do amor dele e para expressar por que ele veio. Então, ele veio e mostrou para as pessoas, ele é a salvação. Para você chegar a Deus, você tem que aceitar ele, crer nele, ser batizado. Então, o que queima na minha vida é que as pessoas venham a conhecer da mesma essência, do mesmo ser que eu conheci, que é Jesus Cristo, venham conhecê-lo. Porque, cara, a gente vê que as pessoas que não conhecem Cristo, vamos falar real, estão cheias de problemas, fazem várias coisas erradas. E, cara, você vê que não existe uma luz diferente na vida delas porque elas meio que não conhecem Jesus. Então, você vê tristeza, você vê problema, você vê ansiedade, você vê
pessoas sem direção, você vê pessoas com problema de saúde, você vê pessoas que precisam de um amigo, de cura, você vê muita mentira, você vê muita coisa ruim. Só que você não consegue ver muita qualidade. Você consegue ver no meio das trevas poucas luzes, que são poucas qualidades, mas através dessas qualidades você consegue ver, às vezes, uma falsidade. Sim. Não adianta eu falar que Jesus é bom e sair daqui e falar, cara, não quero essa vida para mim. Sim. Ou se eu não sou cristão, falar agora com você de uma maneira boa e depois sair para fora e falar mal de você. Porque a gente consegue ver essa verdade das pessoas que não conhecem Jesus, que elas precisam de alguém que possa ajudar elas em todos os aspectos, família, financeiro, até o espiritual, principalmente o espiritual. E, cara, o que adianta a gente ter um mundo, o que adianta eu ter muito dinheiro, o que adianta ter o meu melhor carro, uma esposa top, ser um cara que leia muitos livros, ser inteligente e não ter a salvação de Jesus. Porque sem Jesus não há salvação. E isso queima no meu coração, que as pessoas venham conhecer esse grande Salvador, esse grande fato, velho. É isso. Você gostaria de ver seus irmãos árabes rendidos a Cristo? Caraca, velho, é o meu sonho. Hoje eu tô aqui por causa deles, mas se eles não querem ouvir, eu vou ter que falar para as pessoas que querem ouvir. Sim. E, cara, é isso que eu falei desde o princípio que o Rudy veio aqui. O Rudy, Deus usou ele para falar comigo, assim, de uma maneira, assim, quando eu mais precisei em questões, assim, para falar na internet, porque é uma decisão difícil da gente tomar. Sim. Não é fácil. É muito exposto, né? A vida de internet é uma vida de muita exposição. Exato. E colocar suas ideias. Sim. E Deus tem usado a vida dele. Primeira coisa que ele falou, cara, às vezes você tá buscando um público, só que Deus quer te entregar outro público. Aí eu entendi, cara, isso entrou no meu coração assim de uma maneira tão real, como se fosse uma espada, como Deus tivesse colocado assim com a mão dele. E eu lembro que foi aqui mesmo. E eu falei, cara, o Rudy tá certo. Porque como é que eu vou pregar para as pessoas que não querem me ouvir e tem muita gente aqui que quer ouvir? Sim. Não. Jesus, ele quer fazer assim. Sim. Vai para as pessoas, para os meus filhos que querem ouvir. E é isso, velho. Né? Isso é um grande fato. Amém, mano. Né? Amém. Que essa porção continue brilhando dentro do nosso coração, né, cara? Continue crescendo, Sim. né? Continue Que a gente não venha perder essa essência, frutificando. né? Manão, queria pedir que você desse considerações finais aí antes de nós encerrarmos. Sério, mano? Fala aí. Fazer uma consideração. Fazer uma pra consideração câmera. Cara, vamos lá. As pessoas, eu vou falar aqui na câmera, mas vou falar de uma maneira assim. As pessoas pensam que Jesus não entende elas. Mas, Jesus, ele chorou. Jesus, ele foi zombado. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele se sentiu abandonado. Jesus, ele foi rejeitado. Cuspiram na cara dele, chutaram ele, brigaram com ele. E muitas das vezes a gente vê muitas pessoas orando assim, Jesus, por que você não faz isso na minha vida? Você não entende Jesus. Só que eu falo assim, Jesus te entende porque ele passou por tudo isso que você está passando. Saiba que Jesus, ele te entende porque ele passou por isso. E não tenha medo, não seja corajoso, que ele vai te ajudar em todos os aspectos aí no que você estiver precisando, tá bom? Um beijo. Seja um corte. É isso aí. Cortezão maroto aí. Cara, eu quero fazer considerações finais aqui. Amém. Te agradecendo pela oportunidade de servir junto. Mano. Te agradecendo pela plataforma. Quando eu recebi o convite para estar aqui de co-host, né? Eu acho que assim como você quando você fala sobre essa sua vulnerabilidade de... Cara, eu não tinha habilidade com a câmera. Apesar de eu ser um cara bem desenrolado, eu acredito que a câmera ela dá uma atemorizada meio em todo mundo. E eu tenho visto o quanto o Senhor tem acrescentado em mim mesmo, Amém. em hora de voo, né, em relação a isso, e acreditar que aquilo que está dentro de mim pode ser útil para alguém. Amém. Eu quero encerrar a minha consideração dizendo que um dia eu tive um sonho
E que nesse sonho eu me deparei com um lugar. Um dia eu conto aqui com detalhes, mas eu vou contar só a parte final para que vocês entendam. Eu estava num campo com vários homens e eu olhava para os pés desses homens e eu falava assim, cara, eu conheço o pé dessa pessoa, eu conheço o pé dessa pessoa, esse aqui é o pregador tal, esse aqui é o pastor tal. E a Bíblia fala, né, que conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. E nesse sonho eu via os pés, eu não via os rostos. Eu via os pés e eu conhecia os pés. E um daqueles pés eram os pés furados, eram os pés de Cristo. E eu tava como se fosse uma roda, sabe aquela roda de time de futebol? E nós estávamos ali num momento, tipo um movimento de oração. E de repente eu senti uma mão me arrancando assim, ó. E essa mão me levantou. E como se fosse um drone. A visão que eu tenho é como se fosse um drone. Era um campo muito verde, muito longo. E aqueles homens estavam lá no meio. E eu fui tirado dessa roda. E quando eu fui tirado dessa roda, o meu sentimento e a minha resposta era assim, eu quero ficar, eu quero permanecer. É como se aquele lugar fosse a plenitude do lugar onde está Deus. Sabe? Um lugar onde não tem mais choro, mais dor, mais pranto, mais trabalho, mais nada. Ali é um lugar de contemplação. E, de repente, junto com essa mão, eu não vi quem é que estava me pegando, mas junto com essa mão tinha uma voz e essa mão me pegou e me virou para uma cidade. E nessa cidade tinham prédios muito altos, com vidraças muito altas. E essa voz falava para mim assim, você ainda não vai ficar ali. Você ainda não vai para aquele lugar. Porque a cidade ainda precisa ouvir o que eu coloquei dentro de você. Uau. E só depois que aquilo que tiver dentro de você vier para fora, eu vou permitir que você volte para aquele lugar. Uau. Então eu senti que eu estou em Deus, eu permaneço em Deus. E o meu desejo principal é ficar num lugar de contemplação só, sabe? Mas existe um lugar de frutificação. A missão, né? Existe um lugar de missão. Amém. Eu sou um cara que tem a tendência a falar assim, cara, Deus tá aqui, mano, então vamos ficar aqui, o que quer... E, cara, não é só disso que dá pra fazer igreja, sacou? Sim. Não é só disso. Tipo assim, tem a descida do Espírito Santo? Tem, é incrível. Agora vão, cara. Façam discípulos. Amém. Batiza a galera. Uau. Bota pra ferver. Amém. Ensina a gente. Amém. Sabe? Mas eu tenho pouco, cara. A seara é grande e pouco são ceifeiros, cara. Com pouco Deus já faz muito. Sacou? Isso é fato. Então, obrigado, irmão. Obrigado aí pelo convite. Vou finalizar um negócio aqui. A minha esposa me pegou ontem e falou, vocês estão sem convidados? Eu falei assim pra ela, quarta-feira eu chamei um pastor, eu nem comentei com você, porque o pastor já rejeitou. Nossa, o Rudy, ele é um cara que tem... o tempo dele é muito pequeno pela questão da igreja, né? Ele serve na igreja e tal. Aí na quinta, Deus começou a falar comigo. Vai lá falar, tio. Tá na hora. O que você tá esperando? Rasga o teu coração. Aí eu já falei com ele que o convidado vai... Que Deus, assim, tipo, nos direcionou, né? Porque, cara... Em 20 episódios eu não falei nada de mim em questões mais de medo do que... Não, é necessário. Sim. E nossa conversa hoje que faz, cara, faz. Não tenha medo, vai. E é isso. Amém, foi incrível. Galera, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, eu queria te encorajar, deixar sua inscrição, deixar um curtir aí, escrever um comentário embaixo. É muito importante para nós e não te custa nada. E olha só, nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos em todas as redes sociais. Você pode procurar... Até no Spotify, no Deezer. Spotify, Deezer. Você pode procurar a gente nas nossas redes sociais individuais. Você pode deixar sugestões, a gente aceita crítica. Cara, o nosso coração é ensinável. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O nosso maior interesse com isso é expandir a mensagem de Cristo que está dentro de nós. Todas as vezes que vocês interagem nos conteúdos que nós publicamos, vocês estão fazendo com que esse conteúdo se torne relevante e alcance ainda um público diferente. Então, muito obrigado por você que viu até aqui. Obrigado, Omar. Tamo junto, até o próximo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, gente.